Bom dia, queridos irmãos. Bom dia. Bom dia, igreja. Bom dia. Hoje é dia especial, né? É verdade. Então nós precisamos falar aquele clichêzinho, mas que tem um tom celestial. Feliz sábado! Feliz sábado. E um feliz sábado para você aí do outro lado. Como é bom encerrar mais uma semana, Jennifer. Mas encerrar não de qualquer jeito. Pensar que nós passamos mais uma semana na presença de Deus, isso te alegra? Isso me deixa muito feliz. Chegar ao sábado é uma maravilha, uma bênção do céu, né, professora? Sim, muito. E que bom que nós podemos contar com você. E eu fico olhando ali os comentários, Jennifer, e é tanto carinho que nós recebemos. São tantas vidas transformadas. E nós queremos dizer, continue estudando a Bíblia. Eu penso, Jennifer, que tudo que eu sou hoje eu aprendi. E a mulher que eu me tornei foi pela presença de Deus e pelas coisas que eu aprendi na Bíblia. Amém. E continuo aprendendo, porque Deus vai fazendo transformação. Sim, professora. E eu amo ler os comentários. E um comentário que me chamou a atenção é da Maria Lima. E ela disse que o sonho dela é conhecer a nossa escola, é nos conhecer. E o Senhor Deus realizou o meu sonho, porque o meu sonho quando eu assisti o ano bíblico era esse. Então vamos falar para Maria vir, né? É verdade. Maria, nós vamos orar para que você realize o seu sonho, para que Deus realize esse sonho. Amém. E nós também temos mais uma pessoa que é Fátima Mendes. E ela comentou que ela tem um grupo de oração chamado Amigos de Oração lá nos Estados Unidos e eles acompanham conosco o ano bíblico. E eu quero mandar um abraço para vocês e dizer que Deus te abençoe e que vocês possam permanecer aqui conosco todos os dias em oração e também no ano bíblico. Amém. E eu sei que a nossa vontade, a minha e eu sei que a sua também, é mandar abraço para todo mundo e dizer que nós agradecemos muito pelo carinho, pelo apoio, de diversas maneiras. E de forma especial, eu quero agradecer você que tem também tanto carinho comigo, com a minha família e com Kainan, que ainda nem veio ao mundo, mas já recebe tanto amor e tanto carinho. Bendito seja Deus por isso. Por isso que eu quero mandar um abraço especial para Denise Ferreira, para Ana Ferracioli e por tantas outras pessoas que falam: Paulinho, estou orando. Paulinha, que seu bebezinho seja bonzinho, mocinho. Eu vi alguém dizendo isso. Amém. Obrigada pelas palavras de bênção. Que o Senhor também abençoe o teu lar. E tem uma pessoa muito especial, Jennifer. Sábado é dia de cura, de restauração. É dia que nós recebemos o céu e os anjos mais perto de nós. Mas também é dia de ganhar presente. É, né? Olha que coisa boa, Deus manda presente também. E eu agradeço o carinho, o amor da Angélica, uma pessoa muito especial. Ela é da nossa família, porque ela é da família do professor Leandro, então ela é nossa família também, né? Angélica, um abraço para você, que o Senhor abençoe o teu lar, a tua família e que você continue estudando também o ano bíblico conosco. Amém. Então, para nós encerrarmos essa introdução linda e maravilhosa, nós vamos orar ao Senhor e pedir a bênção dele neste estudo. Sim, amém. Senhor Deus, queremos te agradecer pelo teu amor que é tão grande, pelas horas sagradas deste sábado, Senhor, e por tantos irmãos e irmãs que assistem esse ano bíblico, pela igreja que está tão linda, Senhor, e cheia de pessoas. Que a tua bênção esteja repousando sobre cada um de nós. Obrigada, Senhor Deus, porque se temos amor uns pelos outros é porque o Senhor coloca amor em nosso coração. Que o Senhor abençoe cada uma das famílias que citamos aqui e tantas outras, Senhor, que assiste. Que o Senhor venha acolher aqueles que estão enfermos. Que o Senhor venha dar paz ao coração dos pais que tanto pedem oração também ali nos comentários pelos filhos. Que a tua misericórdia, que a ajuda do céu venha a cada uma dessas famílias. Também receba esse culto nesta hora, Senhor. Que o nosso coração seja cheio pelos louvores e pelo poder que sempre vem da tua palavra. Amém. Que a tua obra continue em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu amo cantar esse hino, professora, porque
ele fala de como o Senhor Deus, ele é dono de tudo e ele cuida de nós, né? Amém. E o nosso próximo hino também vai falar sobre isso, porque dia a dia o Senhor tem nos dado alegria, até rimou. E nós vamos cantar o hino de número 415, Luzes da Aurora. Amém! E agora nós vamos para um momento muito especial, que é recitar o nosso verso. E o nosso verso, ele é muito especial porque é as 3 mensagens angélicas, né, professora? Sim, é muito longo também. Eu imagino que tem gente pensando assim, consigo não. É muito verso, Jennifer. Consigo não, Paulinha. Consegue. Pensa assim, ó, Jennifer conseguiu, Paulinha conseguiu, eu vou conseguir também. O Espírito Santo nos ajuda. Amém. Amém? É Apocalipse 14, né? Isso, do 6 ao 10. Nossa, olha que bênção. Quando você conseguir gravar esse verso, você vai pensar, Senhor, obrigado, tem uma grande porção da Tua palavra no meu coração. É verdade. E as 3 mensagens angélicas é o que nós vamos anunciar ao mundo. Então, é muito importante que você grave esse verso conosco também. Então, nós vamos recitar ele no 3. 1, 2, 3. Apocalipse 14, do 6 ao 10. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Apocalipse 14, do 6 ao 10. Apocalipse 14, do 6 ao 10. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos
e diante do Cordeiro. Apocalipse 14, do 6 ao 10. Apocalipse 14, do 6 ao 10. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Apocalipse 14, do 6 ao 10. Amém. Conseguimos. Amém. E esse é um momento especial, um momento que a palavra de Deus vai ser aberta mais uma vez. Que a sua vida, a sua casa, a sua família sejam restaurados e agraciados com a palavra. E nós aqui também na igreja. Amém? Amém. Bom dia. Olha só, aqui estamos nós de novo para estudarmos juntos. Que grande privilégio, hein? E hoje nós vamos estudar um tema muito interessante, um pouco triste. Nem sempre nós falamos de vitória. Em alguns momentos da vida nós temos que trabalhar de derrota com pessoas que não se deram muito bem. E nós temos que estudar isso para aprendermos. Por isso que Deus deixou relatado. Nós encontramos vários livros que trazem relatos de pessoas, mas muitas biografias tendem a exaltar as boas obras, aquilo que deu certo. Não é o caso da Bíblia. A Bíblia traz a realidade, para que nós nos alegremos com um bom testemunho e também podemos aprender com um mau testemunho. E hoje nós vamos ter que aprender diante de uma situação que não foi muito boa, com a realidade de alguém que não fez uma escolha tão sábia. Vamos aprender juntos? Convido você então a aprender junto conosco hoje o que iremos estudar sobre a rejeição de Saul, no livro de 1 Samuel, capítulo 15, e no livro Patriarcas e Profetas, o capítulo 61, a rejeição de Saul. E para nós iniciarmos, feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor deixou relatado para nós algumas histórias que nos servem de advertência, de orientação, que Teu Espírito Santo nos ajude a aprendermos, em nome de Jesus. Amém. Então, para nós começarmos, eu vou começar lendo um verso que está em outro livro, um verso que não está de acordo com a leitura que nós fizemos hoje, mas de acordo com o conteúdo. Olha só o que diz lá no livro de Naum. Abra aí em sua Bíblia comigo. Naum, capítulo 1 e o verso 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. O Senhor é tardio em irar-se. Pensa em Deus como alguém muito longânimo, e Ele tarda em ficar irado. Ele é muito longânimo. Ele tem mais prazer na paz, na alegria. Porém, o texto disse que Ele não tem por inocente aquele que é culpado. Quem é culpado, é culpado. Ele não tem por inocente aquele que erra, aquele que insiste em continuar errando, aquele que em meio de várias advertências, várias mensagens do Senhor, várias oportunidades, ainda assim decide permanecer no caminho errado. O Senhor não tem esse por inocente. E essa é a história que nós iremos ver hoje, lá no livro de 1 Samuel,
capítulo 15, falando sobre a rejeição de Saul. E Saul foi alguém que recebeu várias oportunidades, diversas oportunidades ele teve, porque ele errou algumas vezes e Deus ia e concedia uma nova chance para ele consertar as coisas. E agora vamos iniciar o capítulo 61 do Patriarcas, falando de uma nova chance que ele recebeu, e essa seria a sua última chance. Lembra, de um tempo atrás nós estudamos que Saul ele cometeu algo muito ruim. Ele não foi muito sábio em fazer algo que ele fez. Ele estava esperando o profeta Samuel vir até ele para uma celebração, e o profeta Samuel ele demorou. E as tribos começaram a se dispersar, e para que isso não acontecesse e ele não conseguisse reunir o povo, ter a simpatia do povo, o apoio da congregação, ele decide não mais esperar o profeta e sacerdote, que era Samuel, para oficiar o culto e oferecer sacrifício a Deus. Ele decide por si próprio fazer tais sacrifícios. E ele vai e oferece o sacrifício. Olha só que abominação faz Saul. Saul comete um grande pecado. Imagine alguém que não era sacerdote, alguém que não era da tribo dos levitas, fazendo o serviço que foi separado para estes exclusivamente, sem levar em consideração tudo que Deus já tinha dito. Mas Deus o perdoara e deram uma nova chance a Saul. E agora vem Samuel com uma mensagem a Saul, depois que ele é perdoado e recebe essa oportunidade. Olha só o que diz no capítulo 15 do livro 1 Samuel, o verso 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiverdes, e não lhes perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos de peito até os bois e as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. E Deus disse que ele havia se lembrado de uma nação específica. Os amalequitas, eles tinham se oposto ao povo de Israel quando estava caminhando, peregrinando pelo deserto, e eles foram a pedra no sapato. E agora Deus decide por fim aquela nação. No tempo do deserto, onde eles estavam passando por eles, a taça da ira ainda não havia sido preenchida. Deus ainda estava segurando, dando oportunidade para aquela nação, os amalequitas, se arrependerem e voltarem ao Senhor. Mas não foi isso que aconteceu. Depois de passado alguns anos, eles ainda permaneceram firmes em seu castigo e foram os primeiros a fazer guerra contra Israel. E agora viria o juízo. E Deus escolhe Saul para infligir esse juízo. E essa era uma oportunidade de Saul. Era uma oportunidade de quê? Oportunidade de obediência. É nesse capítulo 15 de 1 Samuel que nós vamos ver de que o que Deus mais quer de nós é uma obediência concreta, uma obediência imparcial. E Saul não estava acostumado com isso. Saul queria obedecer, mas do seu jeito. Saul queria obedecer até onde lhe convinha. Mas quando ele achava que não era bem por ali, aí ele fazia segundo a sua própria vontade. E isso queria Deus ensinar a esse homem. E aí ele dá uma ordem: olha, você vai lá e vai destruir os amalequitas. Você vai destruir todo mundo. Você não vai poupar nada. Naquela nação já não há nada que nos interesse, que nós temos que aproveitar. Você vai matar a todos, mulheres, crianças, velhos, os animais, você vai extinguir com tudo. E aí Saul prontamente decide: vou lá. O verso 4 diz isso, do capítulo 15, que Saul ele convoca o povo e levanta 200 mil homens e 210 mil homens para guerrear. Olha só o exército que ele levanta para ir e dizimar com tudo mesmo.
E aí ele vai até lá e Deus lhe abençoa, porque agora Deus não iria mais intervir para livrar os amalequitas da justa punição. Não, agora ela chegou. E é interessante que Deus ele é tão justo, ele não passa as coisas por alto, ele não faz as coisas de qualquer jeito. No meio dos amalequitas havia um outro povo, um pequeno grupo que estava ali, que Deus não queria destruí-lo junto com os outros. Eram os queneus. E aí Deus pede que esses se separem, envia mensagem para eles, para que eles se retirem do meio dos amalequitas, para que não sofressem o juízo. E eles fazem isso, e aí são livres. E agora chega então Saul, com todo o seu exército, e ganha a vitória. E consegue, e toma tudo. Mas Saul não obedece de maneira integral a Deus. Saul ainda não tinha vencido o seu problema de obediência parcial. Ele não obedecia a qualquer custo. Ele até obedecia naquilo que lhe convinha, naquilo que lhe agradava. Mas desagradou, ele deixava de obedecer e fazia conforme sua vontade. Será que eu e você somos assim também? Analisa bem aí a sua vida. Será que você é alguém obediente? Será que eu sou alguém obediente? Porque obedecer algo quando nos é agradável é muito fácil, é prazeroso, dá até vontade de obedecer quando aquilo é benéfico para nós, quando a gente concorda com aquilo, quando a gente entende. Mas e agora quando precisamos obedecer algo que nós ainda não conseguimos aceitar? Ainda que para nós não faz tanto sentido? Será que nós nos rebelamos, mesmo que seja um pedido de Deus? Porque aqui Saul ele sai com um pedido de Deus para fazer aquilo. Então não era um pedido de qualquer um. Era um pedido de Deus. Samuel trouxera esse pedido e Saul confiava muito em Samuel. Sabia que ele era um homem consagrado. E ele não tinha dúvidas de que isso era assim. Porém, se lhe desagradava, ele estava disposto a não obedecer. Será que nós somos assim? Será que nós obedecemos até onde nós somos beneficiados e somos agradados? E quando as coisas começam a apertar para nós na obediência, a gente decide não mais obedecer? Se somos assim, corremos o mesmo perigo de Saul. E esse aqui foi o estopim da vida de Saul e das oportunidades dele. Ele tinha recebido algumas oportunidades e essa era a última. Por isso que o nome do capítulo é a rejeição de Saul. Porque agora Deus dera a última oportunidade. E depois de Deus dar tantas oportunidades, e agora ele decidir seguir com seu próprio caminho, continuar na mesma prática de obediência parcial, agora Deus o recusa. E olha só o que Deus disse para Samuel. Em resposta a esse ato de Saul. E eu vou ler daqui a pouco qual é o ato que Saul fez, para que faça muito sentido. Mas olha só qual é a resposta de Deus para Samuel. O verso 11 do capítulo 15. Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Que tristeza. Olha só a mensagem que um Deus tão misericordioso, tão longânimo, trouxe a seu profeta. Me arrependo de ter colocado Saul como rei. Saul não deveria ter sido posto. Me arrependo disso. E aí, isso entristece muito o coração de Samuel. E ele passa a noite inteira clamando ao Senhor. Senhor, tem compaixão. Senhor, dá uma nova chance. Senhor, ele vai se arrepender. Senhor, será que não há uma nova oportunidade? E ele clama. Qual foi a atitude de Saul? Olha só. Qual foi a atitude que Saul tomou? No capítulo 15, o verso 7 em diante, diz assim. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito, e tomou vivo a Agag,
rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu a fio da espada. Então Deus pediu, destrua totalmente a todos, não poupe ninguém. E aí Saul vai lá e destrói quase todos. Deixa o rei vivo. Deixa o pior dos amalequitas vivos. Verso 9. E Saul e o povo pouparam a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas e as da segunda ordem e aos cordeiros e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Olha a atitude que tomou Saul. E aqui diz que o povo também estava junto, porque o povo concordava com esse rei. Não era apenas uma decisão do rei, mas o povo consentia, porque afinal Deus tinha dado um rei segundo o coração deles. E o povo destruiu, final do verso 9 diz, tudo que era desprezível e vil. Tudo que eles olhavam de ruim, eles destruíam com prazer. Mas aquilo que era bom, aquele boi que era bem saudável, aquela manada, pensa, ele preservou. Eles decidiram não matar. Nossa, porque a gente vai sacrificar animais tão bons? O que tem a ver esses animais com o que fizeram os amalequitas? Para que a gente vai sacrificar esses animais aqui? Não, vamos deixar viver. E sacrificaram somente aquilo que era desprezível, somente aquilo que era aborrecível. Talvez alguns animais imundos, mas os animais que não ofendiam a Deus, eles deixaram viver, e também ao rei. E foi por isso que Deus disse, me arrependo de ter constituído a Saul como rei, porque ele só faz a sua vontade, porque ele não se submete, porque ele até diz que vai fazer, mas não faz. Ele faz até certo ponto e para. Ele faz aquilo que é agradável a ele, mas não é estrito naquilo que eu pedi. Eu pedi que tudo fosse destruído, mas porque ele achou melhor preservar, ele decidiu fazer. E isso desagradou ao Senhor. Obediência parcial é desobediência. Nós temos até uma frase aqui na escola que nós citamos hora ou outra, que obediência atrasada também é desobediência. Nós temos que ser prontos a obedecer, e prontos a obedecer de acordo com o que Deus pediu. A gente não tem que ficar contemporizando com as nossas vontades. Se Deus pediu, é aquilo. Então estava essa situação. Saul colocado diante da sua última oportunidade. Ele rejeita e se mantém seguindo sua própria vontade. E aí Deus lhe envia uma mensagem ao profeta Samuel, que era o seu representante naquele tempo. Fala, não, sobe a Saul e você vai pronunciar algumas palavras para ele, porque eu me arrependo de ter constituído. E ele ainda continua fazendo sua própria vontade. E depois que Samuel passou a noite orando por aquele homem, aí ele vai ter que ir até aquele homem que decidira ser rei segundo a sua própria vontade. Ele queria ser um monarca independente. E não foi para isso que Deus o havia constituído rei. Nenhum rei de Israel era independente. Todos deveriam ser dependentes de Deus, porque ele era o maior rei. Ele era o rei dos reis. Mas Saul queria ser independente. Ele não queria obedecer a Deus de todo o coração. E aí Deus diz que se arrepende. Mas vem cá, não tem um texto que diz que Deus não é homem para que se arrependa, para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa? E como que o próprio Deus disse aqui para Samuel que ele se arrependeu de haver constituído? E o arrependimento de Deus é diferente do nosso arrependimento. Quando nós nos arrependemos, nós mudamos de intuitos. Quando eu decido, eu vou fazer isso aqui agora, eu vou fazer dessa maneira. Aí eu começo e me arrependo. E eu disse, não vou mais fazer dessa maneira, porque eu estou arrependido, não quero mais fazer assim. Agora o arrependimento de Deus não muda os seus intuitos. O que ele queria fazer vai continuar fazendo, vai se cumprir.
Agora o que muda com o arrependimento de Deus são as circunstâncias e as relações. Como assim? Deus desejava cumprir algo, mas alguém saiu do trilho. E Deus se arrepende de ter feito daquela maneira, escolhido tal pessoa como Saul. E agora o que muda não é o seu objetivo final. Aquilo ainda vai se cumprir. O que muda são as circunstâncias para que aquilo se cumpra, porque alguns, ao decorrer do caminho, foram tomando decisões. O que muda são as relações. Quando Saul, ele decide fazer sua própria vontade, ofende a Deus e Deus se arrepende, agora Saul quebra o relacionamento com Deus. Então o arrependimento de Deus causa uma mudança no relacionamento, na relação que ele tinha com Saul. E é isso que diz o parágrafo que explica exatamente isso. Eu até tentei explicar em algumas palavras, mas vamos ler, talvez você entenda melhor lendo. Olha só o que diz o parágrafo, começa. O arrependimento de Deus não é como o do homem. Aquele que é a força de Israel nem mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. O arrependimento do homem implica em uma mudança de intuitos. O arrependimento de Deus implica uma mudança de circunstâncias e relações. O homem pode mudar sua relação para com Deus, conformando-se com as condições sob as quais pode ser levado ao favor divino. Eu posso mudar minha relação para com Ele de acordo com a minha obediência. Se eu sou obediente a Ele, eu tenho um relacionamento, eu tenho uma relação, eu tenho um vínculo com Ele. Agora, se eu sou desobediente, há um outro vínculo, uma outra forma. A desobediência de Saul mudou sua relação para com Deus, mas as condições de aceitação por parte de Deus ficaram inalteradas. As reivindicações de Deus eram ainda as mesmas, pois nele não há mudança nem sombra de variação. Então o que Deus exigia era a mesma coisa. Agora, quando ele se arrepende porque Saul desobedece, agora a condição de relação ali entre Saul e Deus fica comprometida. Então esse é o caso de arrependimento de Deus. E aí Saul ele se encontra nessa condição. E aí Samuel vem para falar com ele. E o que Samuel fala, o que Samuel faz quando ele chega? Olha só o que diz o verso 12. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. E aí Deus falou com Samuel, Samuel orou a noite toda e saiu de madrugada para encontrar ele de manhãzinho. E anunciou-se a Samuel dizendo, já chegou a Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então, voltando, passou a descer a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse, bendito seja tu do Senhor, cumpri a palavra do Senhor. Então disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas é estes aos meus ouvidos? E o mugido de vacas que ouço? Deus já havia revelado a Samuel. Quando Samuel chega a Saul, Saul sauda, bendito seja você que vem em nome do Senhor. E lá estava ele todo confiante, eu fiz conforme Deus pediu. Tudo que Deus pediu eu fiz, cheguei vitorioso. Matei aí o pessoal, exterminei com os amalequitas todos e agora estamos aqui. E Samuel, sendo bem atento, pergunta, e esse som de animais aí que eu ouço, do que é? Que som de animais é esse? Se era para você ter exterminado a tudo. Então, Saul responde, ao verso 15. E disse Saul, de Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e das vacas para os oferecer ao Senhor teu Deus, e o resto, porém, temos destruído totalmente. E agora Saul fala, não, o povo trouxe lá de Amaleque, o povo poupou esse animal aí. Mas eles pouparam com um bom intuito, eles pouparam para oferecer a Deus, para fazer sacrifícios. Não fora isso que Deus pediu. Deus não tinha pedido isso, Deus tinha pedido que fossem mortos todos, tanto as pessoas quanto os animais. E agora Saul, diante dessa situação, ainda lança a culpa no povo. Ele fala, não, foi o povo que trouxe. O povo que poupou isso aí, trouxe esse povo aí. E trouxe esses animais. E aí Samuel continua repreendendo
a Saul e ele ainda continua se justificando e lançando a culpa sobre o povo. Verso 21. Mas o povo, isso é Saul falando, tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. E lá estava Saul lançando a culpa no povo. Não, mas foi o povo. Mas o povo fez isso. Querendo ser desculpado e lançar a culpa sobre aquele povo que não fizera senão seguir os seus conselhos. E aqui vem um texto muito conhecido e o mais importante desse capítulo, e talvez até do livro de Samuel. Olha só o que Samuel disse a Saul. Verso 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que é melhor obedecer do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. E aí Samuel vem com essa resposta tão divina, que serve para nós há tanto tempo, e que serve para nossos dias ainda hoje. Samuel vem perguntar, será que Deus se agrada mais de animais mortos do que a obediência? Será que a gente pode desobedecer a Deus de maneira consciente e ir apenas lá até Ele e oferecer um sacrifício e está tudo certo? Não. Antes Deus se agrada mais com a obediência. Antes importa obedecer do que sacrificar. Antes importa nós obedecermos a Deus antes das consequências do que depois decidirmos sofrermos as consequências e passar por um sacrifício. Não, o que importa mais é obedecer. Deus quer nossa obediência e não como a obediência de Saul, que obedecia até onde lhe convinha. Mas Deus requer de nós uma obediência integral, imparcial, sem alteração com o nosso gosto, com a nossa vontade. Não interessa o que sentimos quando se trata de obediência a Deus. Se Deus pediu daquela maneira, o façamos, mesmo que não compreendamos. Amigo, você que está em casa, às vezes você é tentado a obedecer algo que você até entende que foi Deus que pediu, mas não compreende muito bem aquela situação e acha que você vai ser prejudicado. Amigo, obedeça a Deus. Tenha confiança. Deus sabe o melhor. Melhor é para nós obedecermos a Ele e não obedecermos parcialmente. Obedecer parcialmente é desobedecer. E agora estava ali então aquela situação, Saul perturbado diante daquela situação. E aí Samuel se vira para sair e Saul roga que ele fique. Samuel já não tinha mais nada a ver com aquela situação, Deus já o havia rejeitado. Saul tinha rejeitado sua última condição. E Samuel insiste em deixar aquele local. E Saul, entendendo de que sua liderança seria enfraquecida pela ausência de Samuel, roga a ele que ele fique. Saul gostava muito de Samuel. Saul gostava tanto de Samuel que gostava mais de Samuel do que de Deus. Deus estava em desagrado com ele. A mensagem que Samuel trazera a Saul era diretamente de Deus e de desagrado. E ele não estava tão preocupado com o que Deus pensava, mas estava mais preocupado com a aliança, com a força que Samuel poderia. Os sacrifícios ali. Samuel, não, eu vou embora. Não, fico não. E Saul segura Samuel pelas vestes e acaba rasgando as vestes de Samuel. Rasgando as vestes do sacerdote. E Samuel fala para ele, assim como essas vestes foram rasgadas, o teu reino será rasgado e será dado a outro melhor do que você. Que situação. Mas depois de insistir tanto com Samuel, por orientação de Deus, decide ficar. E ele é conduzido até um local e agora Samuel passa a conduzir as coisas e fala, não, cadê aquele que você deixou sobreviver?
cadê o rei dos amalequitas, Agag? Porque Saul tinha deixado aquele sobreviver para ter honra. Era costume das nações trazer um despojo grande de suas vitórias e principalmente o rei trazendo como um humilhado para que ele pudesse exaltar: nós vencemos a nação desse homem aqui, esse homem aqui não é nada. E Saul trouxera a Agag por causa disso, desobedecendo a Deus. E agora vem Samuel indignado, porque Saul tinha desobedecido e agora ele com todo o zelo vai e cumpre o que Deus tinha pedido. Saul, Deus não tinha pedido que você eliminasse a todo? Traga-me uma espada, traga Agag. E Agag veio todo confiante, achando que já não ia mais morrer, porque Saul tinha trazido ele. E agora vem Samuel, em todo o seu zelo, e despedaça Agag. Porque ele não tinha compromisso nenhum com qualquer pecador. Ele não tinha compromisso nenhum com a desobediência, com aquilo que desagradava a Deus. Deus pedia que fosse daquela maneira, ali estava Samuel a cumprir, independente se fosse bom ou ruim. Imagine, será que era bom para Samuel alguém que viver a vida em santidade com Deus, em muito amor para com o povo, amando, cuidando, servindo de um pastor para aquela comunidade? Será que foi fácil para Samuel pegar a espada e despedaçar alguém? Mas era o que Deus tinha pedido. E aí Samuel vai e faz esse ato e deixa claro diante de todos: não, o que Deus pediu é supremo, é ordem, não posso nem questionar. Não, o que Deus pediu está acima de qualquer contestação. Estava aquela situação então armada. Saul não arrependido. Saul clamava ali pelo perdão, para que Samuel rogasse por ele, não porque ele estivesse arrependido por ter desobedecido a Deus, mas pelas consequências que ele sabia. Ele não queria eram as consequências, mas obedecer a Deus ele não estava disposto também. E Deus não se agrada disso. Deus não se agrada dessa obediência parcial. Deus não quer esse tipo de compromisso. Deus quer um compromisso maior e integral para com Ele. Qualquer culto que nós façamos a Deus, por mais que seja de boa aparência, por mais que o externo represente alguma coisa, se a nossa vida não estiver de acordo com aquilo que Deus pede, se a gente sabe de algumas coisas e decide não fazer porque não nos agrada, isso não é agradável a Deus. A gente pode sacrificar o tanto que for, a gente pode ir à igreja o tanto que for, a gente pode participar das coisas o tanto que for, a gente pode ser até rei em Israel, mas não importa. Se nós não obedecermos a Deus, nós estamos diante de uma condenação, assim como Saul estava. Que Deus possa nos ajudar a não rejeitarmos a sua mensagem. E rejeitar a mensagem de Deus, às vezes implica rejeitar o que um servo de Deus disse. Muitas vezes Deus nos manda servos, enviados seus, para nos dar uma mensagem de repreensão, de conselho. E rejeitar a mensagem de um escolhido, de um enviado do Senhor, é uma rejeição ao próprio Cristo. Rejeitar a mensagem de Samuel naquele momento, por Saul, era rejeitar o próprio Deus, porque Samuel estava ali amando dele. Não temos nós também direito algum de rejeitarmos as mensagens dos enviados de Deus. Deus usa muitos homens, Deus usa muitas mensagens, e não nos podemos colocar contra, independente de qual seja o objeto que Deus decida usar. Um dia Deus decidiu usar a jumenta de Balaão. Se opor àquela jumenta era correr em caminho de morte, porque Deus a decidir usá-la. Nós não temos desculpa para não seguir as orientações de Deus e seguirmos os seus enviados. Deus tem também uma profeta em nossos dias, levantou alguém para que nos orientasse, deixou mensagens vindo diretamente do trono de Deus, e nós não temos desculpas alguma para dar, para desobedecer e não cumprir. Não temos? Ah, Senhor, mas eu não compreendo muito bem isso aqui. Mas se Deus disse, então façamos. Mesmo que em alguns momentos não compreendamos, mas que possamos fazer de todo o coração, entendendo de que as coisas vão se tornando mais claras em nossa mente. Que Deus possa nos ajudar
a sermos pessoas obedientes a Ele. Deus requer de nós estrita obediência. Deus não requer de nós uma obediência parcial ou que obedeçamos até onde nos beneficia, mas que nós possamos seguir a Deus em obediência, custe o que custar, seja qual o preço, e assim estaremos seguros. Seguir a Deus até certo ponto e desobedecer é incorrer no mesmo pecado de Saul e acabar em rejeição. Que Deus nos livre disso, que Deus possa nos fazer pessoas totalmente obedientes a Ele. E eu convido você, amigo de casa, a orar por isso, para que sejamos obedientes, para que não tenhamos um coração de revolta para com Deus, mas totalmente em harmonia com Ele e com sua vontade. Vamos orar neste momento? Senhor nosso Deus, hoje nós aprendemos com uma história que não foi boa. Saul foi rejeitado há tanto tempo atrás porque decidiu obedecer ao Senhor de maneira parcial. Ele obedecia só até onde era conveniente a ele. Não queremos ser assim, Pai. Queremos lhe obedecer em tudo. Que o Senhor nos ajude a sermos filhos totalmente obedientes a Ti. Se não formos assim, estaremos desobedecendo. Dê-nos a Tua presença. Nos dê um bom dia. Nos acompanhe e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe e dê a você e a sua família um bom dia.